Belial surgit, tenebre curut, sanguis vetustus, nox revivisit, temna nicide, mертві знов встають, Belial зове, світ тремтить, траві шепчуть сні, храм ховає ключ, ботанічура жде. Ratuj, Belial surgit, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Belial surgit, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Belial surgit, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Hram havaje klucz, ботанічура жде. Світ врятують, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Belial surgit, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Havaje klucz, Храм ховає ключ, ботанічура жде. Belial surgit, tenebre curunt, sanguis vetustus, nox revivisit. Eles dizem que a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Mas o que vi em Poveglia não foi farsa, foi o fim. Eu sou o Dr. Anthony Serra. Há menos de um mês, eu estava na Lagoa de Veneza. Estávamos analisando amostras dos esqueletos das vítimas da peste negra que dizimou milhares. Mas o que encontramos lá não era tão novo quanto a peste negra. Era muito mais antigo e demoníaco. Mas que sofreu uma impressionante mutação. Está faminto por sangue e carne. A equipe com que trabalhava, cientistas brilhantes, em 48 horas, todos viraram feras. Eu vi o brilho vermelho nos olhos deles antes de a quarentena fechar o canal órfano. Se não fosse pelo coronel Sidney Bishop, eu e Marinka seríamos apenas mais duas carcaças infectadas boiando na costa do Lido. Ou pior, teríamos nos transformado em um daqueles dois tipos de feras bestiais. Mas graças à minha amizade com o coronel das Forças Especiais do Exército Italiano, o comandante Sidney, além de facilitar nossa fuga de Veneza e da Itália, nos deu este rádio satelital com o qual acesso toda a comunicação das forças militares da zona do euro. Sidney me disse: Anthony, infelizmente a Itália vai escurecer. Por favor, não comente isso com mais ninguém. Isto é um segredo militar. Fujam. Vá com Marinka salvar sua família em Bruxelas e sigam para algum lugar mais longe possível da Itália. Talvez Antuérpia ou além. E não confie na mídia comum. Naquele dia em Veneza, eu não entendi, ou talvez não quisesse entender, a gravidade da situação. Mas hoje, enquanto o motor do ônibus de pesquisa de campo da Botanicure treme sob meus pés aqui em Bruxelas, eu entendo perfeitamente.
O euro cai lentamente. Os caixas bancários estão vazios de dinheiro. As agências bancárias somente funcionam 2 horas por dia e os saques não passam de 100 euros para uma semana. As comunicações civis, como sempre, não fornecem a realidade em lugar algum, enquanto as hordas de infectados seguem contaminando e destruindo vila após vila, cidade após cidade, com ferocidade que nenhuma arma nem quarentena é capaz de impedir. Mas graças ao rádio militar fornecido pelo coronel Sidney, o rádio militar grita a verdade que ninguém pode ouvir. Chegamos em Bruxelas às 6 horas da manhã. Não consegui dormir por mais de 3 horas em todo o percurso desde Veneza até aqui. Mesmo antes de tudo isso assumir contornos apocalípticos, quando eu viajava no ônibus da Botanicura ou no nosso carro particular, eu jamais dormia no trajeto. Não por desconfiança com o motorista, que quase sempre é a própria Marinka, mas porque sempre gostei de observar o caminho. As vilas adormecidas, as rodovias que cruzam cidades e países como veias de um organismo gigante. Agora, porém, permaneço desperto por outro motivo. O medo de abrir os olhos e encontrar um infectado dentro do ônibus. Não suporto a sensação de estar indefeso. Por isso me forço a ficar acordado, dormindo apenas o mínimo necessário para não desmaiar. Bruxelas amanheceu como sempre, cinzenta. A poluição dos carros e das indústrias torna o ar pesado, quase sólido nas primeiras horas do dia. Marinka está ao meu lado, revisando pela 10ª vez sua mochila de reportagem. Chris, nosso pug, fareja sem parar as frestas da porta do ônibus. Ele sempre pressente o perigo antes de nós. Seu olfato capta tecido decomposto e células contaminadas, e muitas vezes ele nos avisa de diversos tipos de perigo.
Estamos estacionados perto do Parlamento Europeu. Kazan e Ian, nossos motoristas, trocam olhares tensos. Estamos aqui para resgatar a mãe e a tia da Marinka. Elas acreditam que estamos apenas as levando para passar o Natal em Antuérpia. Não viram os mapas que o meu Botanicura App está gerando. O algoritmo de dispersão não erra. Paris, desde a madrugada de ontem, deixou de existir. Transformou-se em um redemoinho de criaturas famintas, movidas apenas pelo instinto de caçar. E agora, elas avançam para outras regiões como rios incandescentes de um vulcão em fúria, espalhando-se sem piedade e consumindo tudo o que ousa permanecer em seu caminho. Anthony, olha ali, aquele carro preto. É o terceiro euroministro que vejo saindo com as malas no banco de trás. Eles estão abandonando o barco. Em breve estaremos partindo de Bruxelas. Após passar em todas as casas das pessoas que aceitaram viajar conosco, compraremos mantimentos e tudo o que precisarmos para a viagem. Ian, você descerá comigo para comprar mantimentos enquanto Kazan permanece no ônibus. Precisamos de medicamentos, gases, antissépticos e o máximo de kits de sobrevivência que conseguirmos. Se o meu laboratório digital da Botanicura vai encontrar uma cura, eu preciso de tempo, e tempo custa comida e segurança. Kazan, as pistolas e a munição estão no cofre do ônibus. Marinka sabe a senha. Qualquer problema, defenda o ônibus e buzine para retornarmos rápido para vocês.
Atenção, unidades do Setor Sul. Código vermelho em Mons e Charleroi. As hordas romperam as barreiras físicas. Repito, barreiras rompidas. Os infectados devem ser alvejados exclusivamente na cabeça. Alvos não caem com disparos no torso. Se alguém for mordido, o tempo de latência é de 20 a 30 minutos. Neutralizem qualquer unidade reanimada, independente de identificação prévia. Repito, quem for mordido não é mais um ser humano. Eles se tornam vetores hostis. Atenção! Waterloo está sendo evacuada. Ao ouvir essa comunicação das fontes do exército, enquanto observo pessoas caminhando despreocupadas na rua de Bruxelas, algumas sorrindo, outras tomando café, outras apressadas para chegarem ao trabalho, como se nada estivesse acontecendo. É simplesmente surreal. Mas elas realmente não sabem de nada. Os canais de televisão e rádios dizem que há uma onda de vírus circulando desde a Itália. Dizem que Paris está com alto índice de contaminação pelo vírus Z, uma mutação do vírus suíno africano com a peste aviária e o vírus Ebola. Mas nenhum jornalista diz a verdade. Soube que o que ousou dizer a palavra zumbis desapareceu de Bruxelas à noite e jamais voltou à tela da televisão estatal. Enquanto isso, a rádio das forças militares da zona do euro, que não precisa filtrar a verdade, afirma que as vítimas atacadas pelos infectados retornam à vida em meia hora. O mesmo fenômeno que devastou a ilha de Poveglia quando os primeiros cientistas sucumbiram. Você presencia seu vizinho cair sem vida, lamenta por ele, e antes mesmo de terminar a prece, ele já se ergue de volta movido por um impulso sombrio e incontrolável. Eles drenam o sangue, mas também consomem o que encontram pela frente. São uma mutação grotesca, uma distorção da própria natureza. Zumbis pela ausência de alma, vampiros pela fome que nunca cessa. Mas, pelo que venho observando, nessa nova ordem que brota do caos, os vampiros são os que demonstram maior inteligência. Os infectados que se tornam zumbis apenas obedecem ao instinto de devorar, enquanto aqueles que exibem comportamento vampírico, além da sede insaciável, também exercem domínio sobre as hordas de zumbis desprovidos de consciência. Bom dia, Bruxelas! Você sintoniza a Rádio FM Bruxelas Sun. O governo de Bruxelas informa que continuamos em leve estado de atenção devido a um simples vírus gripal ainda não totalmente identificado nas regiões próximas à fronteira com a França. Não há motivo para preocupação, mas, por precaução, pedimos que evitem deslocamentos desnecessários para o sul, especialmente na área de Waterloo. Pedimos também que não deixem Bruxelas em direção às cidades do sul ou à fronteira francesa. Essas regiões apresentam alguns casos isolados da nova cepa do chamado vírus Z, um nome técnico que parece assustador, mas garantimos, é apenas uma gripe mais resistente. Nada sério. Nossos especialistas do Europarlamento, em conjunto com a OMS, já estão desenvolvendo uma vacina altamente eficaz. Tudo dentro do previsto. Portanto, permaneçam em Bruxelas ou, se precisarem viajar, optem pelo norte. Aproveitem o clima natalino, mantenham a serenidade. O governo assegura, tudo está absolutamente sob controle. Sob controle. Que piada amarga. Quase dá para ouvir o riso engasgado da história. Marinka gravava tudo, o rosto quadrado dela rígido de indignação, como se cada palavra oficial fosse uma afronta pessoal. O Chris deu um latido curto, aquele aviso seco que significa algo está errado. Olhei pela janela do ônibus. Ao longe, no sul, uma coluna de fumaça preta começava a manchar o céu de Bruxelas, como se alguém tivesse decidido apagar o amanhecer com carvão.
O caos estava a apenas 15 quilômetros de distância. E então veio à memória outra fumaça, a dos bombardeios russos na vila de Bucha, perto de Kiev, em 2022. Eu, tomando café na cozinha, e pela janela assistíamos ao horror como quem assiste ao noticiário, só que o noticiário era a nossa rua. O estresse voltou como um velho conhecido que nunca foi embora. A invasão da Ucrânia deixou cicatrizes que o tempo não se deu ao trabalho de curar. Toda vez que vejo uma coluna de fumaça, sinto a mesma tristeza, a mesma perda, como se o passado insistisse em me puxar pelo colarinho. Em Kiev, presenciei tanques avançando pelas avenidas, o bombardeio na antena de TV perto de casa, as vilas defendidas por pais de família e avós humildes, empunhando velhas espingardas de caça e mastigando batatas cozidas em postos de controle improvisados, construídos às pressas e com as próprias mãos, na tentativa quase heróica e desesperada de deter os tanques russos que se aproximavam. E agora, aqui, diante de um novo tipo e mais mortal de ataque às populações, sem distinção, da periferia aos gabinetes de comando, todos estavam sendo engolidos por uma espécie de colonização às avessas. Inversa, porque antes era a Europa que partia em suas naus, levando pólvora e catecismo para povos com menos armas e mais dignidade. Como os meus antepassados, os Guaná, na América do Sul, que receberam civilização forçada e teve roubadas suas terras, vidas, dignidade e futuro. Agora, ironicamente, é a Europa que sofre uma invasão, sendo colonizada não por bandeiras ou cruzes, mas por presas de vampiros e dentes afiados de zumbis que transformam vivos em servos. Quem antes fazia escravos, agora se vê escravizado por hordas famintas. Uma lição histórica com humor negro. O império sempre cai, às vezes pela espada, às vezes pela própria arrogância, e aparentemente, às vezes pelos mortos que voltam para cobrar a conta. Anthony, mamãe quer voltar para pegar o sapato de caminhada. Ela não sabe que cada minuto que ficamos aqui é um minuto a menos de vida. Waterloo caiu, Bruxelas será a próxima. A horda está vindo, eu sinto, como um trovão que ainda não ouvimos, mas que já faz o chão tremer. Prometi que compraria sapatos novos para ela quando chegássemos em Antuérpia, mas não sei se chegaremos lá. Tenha calma, Marinka. Não podemos deixar que sua mãe e tia saibam do perigo que corremos agora. Elas já se sentiam seguras vivendo em Bruxelas. Os dias e noites que ficaram em Kremenchuk, sob ataque de drones e mísseis russos, ainda causam pesadelos nelas. Quanto menos elas souberem da nossa atual situação, será melhor para a saúde mental delas. Então, compraremos sapatos novos para ela. Não só para ela, mas para a tia Lídia também. Marinka, me escute com atenção agora. Eu analisei os dados moleculares que o Sidney enviou. O Botanic Cure confirmou. Isso não é um vírus sintético, não é algo criado em laboratório. Não há nenhuma proteína-alvo conhecida que nossas plantas medicinais consigam neutralizar. E lembre-se, as amostras que temos são apenas dos infectados com comportamento vampiresco. Não temos nada dos que se transformam em zumbis. Precisamos dessas amostras. Sem elas estamos cegos. Precisamos contactar os investigadores de Xangai e da Índia. Eles têm bancos de dados gigantescos sobre plantas milenares com propriedades farmacológicas que talvez consigam deter isso, ou ao menos reduzir a violência, desacelerar a fúria. Marinka, algo muito antigo despertou. Algo que dormia junto com as vítimas da peste negra nas valas de Poveglia, e voltou com sede e com ódio. A investigadora brasileira Iva Jacintan me disse antes de sairmos da Itália que tinha uma hipótese. Artemisia absinthium, combinada com extratos de plantas alcaloides. Se eu conseguir isolar o composto certo no Botanic Cure App, podemos inibir a replicação nervosa que desencadeia a agressividade. Mas para isso, eu preciso de um servidor estável. Preciso de internet. Se as redes caírem, Marinka,
o Botanic Cure não poderá triangular nenhuma proteína-alvo e estaremos completamente sozinhos diante disso. Anthony, você acha mesmo seguro continuarmos viajando à noite? O rádio disse que eles ficam mais fortes depois que o sol desaparece. Eu sinto isso no ar, como se a escuridão chamasse por eles. Sim. Você tem razão em se preocupar. O metabolismo deles reage à ausência total de luz UV. À noite, eles não apenas ficam mais rápidos. Eles despertam. Os sentidos se ampliam. Eles enxergam melhor, ouvem melhor, caçam melhor. Durante o dia, eles são lentos, quase como se estivessem presos dentro do próprio corpo. Mas quando o sol se põe, é como se o fogo do inferno acendesse dentro deles. O coronel Sidney disse que o exército só consegue limpar as ruas durante o dia. À noite, os soldados se trancam nos fortes e rezam para que as portas aguentem. Por isso, precisamos sair agora, antes que o último fio de luz desapareça. Mas, ao mesmo tempo, não temos escolha. Precisamos continuar mesmo durante a noite, porque, até onde sabemos, os infectados ainda não chegaram a Bruxelas. Se estivessem vindo do norte ou já estivessem infiltrados aqui, os militares teriam avisado, mas não ouvimos nada disso. Só ouvimos os confrontos na fronteira sul, os belgas tentando segurar as hordas que vêm da França. Mas um a um, os comandos das cidades fronteiriças pararam de transmitir, ou abandonaram suas posições e recuaram para Bruxelas, ou já foram engolidos pelas hordas. Eu tento acreditar que eles recuaram, mas o silêncio no rádio é pesado demais. Por isso, precisamos seguir em frente, mesmo na escuridão, rumo ao norte, rumo à Holanda. Lá, as hordas ainda não chegaram, tenho quase certeza disso. Nem Sidney, nem os militares da OTAN mencionaram qualquer ataque vindo daquela direção. As batalhas estão concentradas na Itália, na fronteira entre a Suíça e a Itália. E a França praticamente não existe mais. É por isso que as hordas estão subindo, vindo para a Bélgica. E nós estamos exatamente no caminho entre o que resta da civilização e o que está vindo devorá-la. Anthony, você me ouve? Não roda. Responda. Por favor, responda. Bruxelas ainda é segura? Esqueça tudo o que eu disse sobre Antuérpia. A Itália, Anthony, a Itália acabou. Roma virou um cemitério a céu aberto. Não, pior, os cemitérios estão mais vivos do que as ruas. Os mortos estão se erguendo em todos os mausoléus, até no Vaticano. Antigos papas, figuras que deveriam descansar há séculos, estão caminhando entre as sombras e aterrorizando os poucos que não conseguiram fugir antes da quarentena e da lei marcial. Meus homens, eu tive que... Não importa mais. O vírus se espalhou pelos quartéis. Eles atacam em silêncio, Anthony, sem aviso. Sem som, só aparecem quando já é tarde demais. Ouça com atenção. Se você vir uma luz acesa em alguma vila, não pare. Pode ser uma armadilha ou um ninho. Eles estão aprendendo, estão se organizando. Não são mais apenas hordas descontroladas. Eles têm uma liderança. O pior deles, o mais antigo. O nome dele, Belial. Alô, Coronel Sidney? Estamos ouvindo com um pouco de estática. Às vezes o áudio some por completo, como se algo interferisse na linha. Mas ainda conseguimos captar o essencial do que o senhor reportou. Coronel, estamos deixando Bruxelas agora. Por favor, nos avise imediatamente se a situação no norte da Bélgica se alterar. Seguiremos primeiro para Antuérpia, embora a sensação seja de que cada quilômetro nos aproxima de algo que não conseguimos nomear.
temos a opção de seguir para Roterdã ou para qualquer cidade da Holanda, ou além. Podemos até recuar para a Ucrânia. E é estranho admitir que, em meio à guerra, talvez estivéssemos mais seguros do que aqui. À mercê de vampiros, zumbis e outras coisas que ninguém ousa descrever. Muitas pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia, depois de meses vivendo na zona do euro, decidiram voltar. Voltar para o fronte, para o caos. Isso não fazia para mim sentido algum. Mas agora eu presumo que eles souberam antecipado do perigo que encaramos agora. O norte ainda está seguro, Anthony. Mas sugiro que vocês sigam para perto do mar. Talvez Roterdã ou alguma outra cidade costeira que finja ter sol. Porque, convenhamos, a Holanda tem mar, mas o sol parece ter pedido asilo político em outro país. E com esse frio úmido e eterno céu cinza, os Países Baixos são praticamente um spa de luxo para vírus e bactérias. Um ambiente tão acolhedor que, em breve, até os infectados vão se sentir em casa. Talvez mais em casa do que nós. Saiba de mais uma coisa. Os mortos não precisam de passaporte, nem de pedido de visto, nem de pedido de refúgio político. Um privilégio que, ironicamente, só aumenta o fluxo deles em países de clima frio. Se cuide, Anthony. Se você achar a cura, publique-a, nos avise. Mas, por favor, não entregue a nenhum governo. Em breve não haverá governo nem para carimbar um papel, quanto mais para salvar alguém.
Estamos saindo de Bruxelas às 19 horas. O trânsito já dá sinais de que algo terrível está prestes a acontecer. Mesmo com os meios de comunicação insistindo em manter a programação habitual, música alegre, culinária, debates mornos sobre a guerra na Ucrânia e tensões econômicas com a China, carros com placas de embaixadas e escritórios governamentais avançam em massa rumo ao aeroporto de Zaventem. Os engarrafamentos se tornam cada vez mais densos, sufocantes. Há uma atmosfera de pesadelo feito de metal, fumaça e medo. Autoridades escapam em comboios blindados, ignorando completamente os civis que se espremem entre as faixas como gado abandonado. Seguíamos para Antuérpia, até que o rádio militar belga lançou a sentença final. Atenção, unidades em operação. Transmissão oficial do Ministério da Defesa do Reino da Bélgica. A partir das 19 horas entra em vigor toque de recolher absoluto em todo o território de Antuérpia. Qualquer indivíduo encontrado nas vias públicas após esse horário será classificado como ameaça hostil. Uso de força letal autorizado, sem necessidade de aviso prévio. Declara-se quarentena total na cidade a partir de 0 hora. Todas as rotas de acesso serão bloqueadas. Entrada e saída estritamente proibidas. Repito, força letal autorizada contra qualquer violação. Cumpram os protocolos sem exceção. Ao ouvir a mensagem no canal militar belga, logo me veio à lembrança as primeiras horas do toque de recolher em Kiev. As lembranças dos primeiros dias de invasão russa voltaram como um golpe no meu estômago. Às 17 horas, todos deveriam estar trancados em casa. Quem fosse visto nas ruas depois disso seria tratado como invasor russo e poderia ser eliminado pelos militares ucranianos. No supermercado ATB, eu estava sempre olhando o relógio, calculando cada minuto para não ser pego do lado errado da porta. Era tensão pura, estresse circulando em minhas veias, em cada respiração. Quando as sirenes antiaéreas soavam, corríamos para os abrigos do condomínio. Às vezes, o abrigo estava tão lotado que precisávamos dormir na garagem subterrânea, entre carros e sombras. Todas essas memórias voltaram como um filme de terror que eu nunca pedi para assistir. E agora eu vivia outro terror, tão real quanto o anterior. Não uma invasão de militares russos, mas hordas de vampiros e zumbis que desafiam qualquer lógica humana. Decidi que não poderíamos seguir para Antuérpia e ficar presos na quarentena. Fugimos da quarentena na Itália, escapamos da de Bruxelas e não seríamos engolidos pela de Antuérpia. Ordenei a Kazan que desviasse e seguisse para a Holanda. Estávamos a apenas 10 quilômetros de Antuérpia. Kazan entrou na E19 e seguimos rumo a Rotterdam, 102 quilômetros adiante. Rotterdam era nossa única chance, naquele momento. A noite parecia normal, quase tranquila. A rodovia cheia de caminhões de logística indo e vindo da Holanda. Mas por trás dessa calma artificial havia um fluxo anormal de viaturas policiais e caminhões do exército, belgas e holandeses, avançando em alta velocidade para a fronteira. Isso, para mim, era um mau presságio. Ou a Bélgica estava prestes a cair, ou a Holanda já estava sendo invadida pelas hordas de infectados vindos da França e atravessando o país como uma praga viva. Cruzamos a fronteira e a paisagem mudou de forma abrupta. Onde deveriam brilhar as luzes das fazendas e dos armazéns agrícolas e automobilísticos holandeses, havia apenas o breu. Estamos chegando em Rotterdam. Alguns amigos que vieram conosco no ônibus estão descendo aqui. Eles acham que estarão seguros nas casas de parentes.
Eu tentei sugerir que ficássemos juntos, mas eles realmente queriam permanecer com seus familiares. Chris não parava de rosnar para algumas pessoas que caminhavam protegidas pelas sombras próximo à estação de metrô Zuidplein. Rotterdam, a cidade das luzes e do comércio. Esta noite está mais fria e silenciosa, mas não é um silêncio de paz, é um silêncio de expectativa. Vi vultos se movendo nos telhados perto do centro. Movimentos espasmódicos, rápidos demais para serem humanos. Anthony, olha aquela vitrine. O vidro está lambuzado de sangue fresco, escorrendo devagar, como se ainda estivesse quente. Mas não há ninguém na rua, nenhum passo, nenhum sussurro, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Fiquem atentos. Procurem por qualquer movimento estranho, qualquer rosto parado tempo demais olhando para vocês. Kazan, não desligue o motor. Se precisarmos sair, não vamos esperar ninguém. Ian, por favor, ajude nossos amigos a pegarem as malas e vamos sair daqui antes que o silêncio resolva falar com a gente. Desça com a pistola e destrave o gatilho protetor. Se eles aparecerem, não hesite. Anthony, vou descer um pouco com Chris. Ele disse que precisa ir ao banheiro, mas eu acho que ele só quer sair desse ônibus. Chris está mais nervoso do que de costume. Ele fica olhando para as janelas como se esperasse alguém bater do lado de fora. Está bem, Marinka, mas fiquem perto do ônibus. Fiquem perto de Ian. Não se afastem em lugares escuros. Tenham muito cuidado. O ar aqui não contém apenas a poluição usual. Eu sinto cheiro de mofo, ferrugem e morte. É uma sensação que arrepia os pelos de meus braços. E quando sinto isso, é porque entidades demoníacas estão por perto. Ou pior, as hordas já devem estar aqui nos observando, e não de muito longe. Vocês ouviram isso? Marinka, o que está acontecendo? Por que nossos amigos estão saindo apressados? Não deve ser nada sério, uma mosca. Alguém deve ter bebido muito ou usado muitas drogas. Na Holanda é comum o uso de maconha em cafés. Os nossos amigos, eles não seguirão conosco, pois decidiram visitar parentes nos arredores de Rotterdam. Eles querem passar o Natal com os familiares lá, longe do ar poluído do centro da cidade. Oh, tá bem, Marinka. Então que Deus acompanhe eles, porque aqui, com tantos drogados e alcoólatras, eu acho que Deus já foi embora faz muito tempo. Anthony, todos já pegaram suas malas, mas eles saíram apressados demais. Nem olharam para trás. Já podemos sair, e eu sugiro que seja agora. Acenei aos amigos que já estavam andando quase que correndo a caminho do metrô. Adeus, amigos. Fiz o sinal para que eles se mantivessem em contato e pensei, se conseguirem, se ainda existir rede, se ainda sobrar humanidade na Europa. Atenção a todas as viaturas policiais de Maastricht.
Dirijam-se à estação ferroviária central com máxima urgência. Contenham os distúrbios que estão ocorrendo na estação. Relatos de ataques, comportamentos agressivos. Pessoas mordendo outras pessoas. Usem máscaras e luvas de proteção contra vírus. O vírus Z pode ser o causador do distúrbio. Repito, vírus Z possivelmente envolvido. O rádio ainda vibra entre meus dedos. A primeira mensagem das forças militares, logo após deixarmos a estação Zuidplein em Roterdã, ainda ecoa como uma sentença. Mas as vozes no canal da polícia tornaram-se frenéticas, descontroladas, um coro de desespero que se espalhava. Não era apenas um surto isolado, era a Holanda inteira sangrando, cidade por cidade. Weert, Sittard, Eindhoven, Tilburg, Helmond, Breda. Eu ouvia os pedidos de socorro, os gritos por reforços que nunca chegariam, e então o vazio. Cada cidade que silenciava era um ponto que se apagava no mapa, como luzes de um aeroporto sendo desligadas para sempre. Agora, os canais policiais entregam apenas estática, um chiado branco e frio, o som do nada. E isso é o sinal. As hordas de infectados não estão apenas chegando, elas já tomaram o solo holandês. Certamente as hordas de vampiros zumbis avançam com uma precisão cirúrgica sobre a Holanda, como se já conhecessem cada canal, cada beco, cada saída. O frio que corta a pele, as chuvas que nunca param, esse nevoeiro espesso que apaga o horizonte, o sol que nos abandonou há dias. Os Países Baixos tornaram-se o necrotério perfeito, o ambiente ideal para que eles se proliferem nas sombras. Precisamos sair de Roterdã, agora, enquanto ainda há um agora. Mas antes, meu corpo implora por um lapso de consciência. Precisamos de um hotel, qualquer lugar com trancas que ainda funcionem. Uma noite para enganar o cansaço, para tentar impedir que a mente se despedace. Organizar os destroços do que sobrou, planejar o impossível, tentar contactar o Coronel Sidney, se ele ainda estiver vivo. Preciso desenhar a geografia do apocalipse, um mapa das cinzas, marcar as cidades que caíram sob o domínio das hordas e procurar as que ainda respiram, se é que ainda existe algum lugar seguro neste continente. Traçar uma rota de fuga que não termine em um beco sem saída. Alemanha, Polônia ou talvez os Cárpatos ucranianos. Um refúgio, um espaço mínimo onde o cheiro da morte não alcance, onde eu possa continuar a pesquisa, a cura, onde possamos contactar com outros investigadores e sobreviventes desse apocalipse vampiresco zumbi, ou talvez encontrar apenas algo que iniba o vírus, que nos compre mais algumas horas de vida. Também preciso decifrar o padrão, o comportamento desses monstros, e entender a mente por trás do caos. Belial, o líder das hordas, a sombra que caminha à frente do abismo. Belial surgit, tenebre curut,
sanguis vetus tus nox revivisit, temnanicide mertvis nov staiut, Belial zover svitremtit, travišep čuť sní, chrám chovaje ключ, botani čuražde. Belial surgit, tenebre curunt, sangas metus tus, nox revivisit. Belial. O nome queima na minha memória. Ele está lá, nas passagens bíblicas mais sombrias. O Senhor da inutilidade, da ruína, o que não conhece o caminho de volta. Mas como ele pode estar aqui, agora, materializado neste século de aço e vidro? Se bem que já encontrei profissionais exercendo liderança com todas as características de um Belial e que são letais para a psicologia e segurança nos ambientes profissionais. Mas esse Belial que surgiu agora é realmente mais letal e demoníaco. Mas por que a Itália foi o berço do seu despertar? Por que Belial estava enterrado junto com as vítimas da peste negra? Como ele consegue dobrar a vontade dos infectados zumbis? Por que as hordas inferiores o obedecem como um deus sombrio? E o que explica essa mutação esquizofrênica? Por que alguns apodrecem como zumbis, enquanto outros caçam com a elegância cruel dos vampiros? Há perguntas demais, e cada uma delas é um buraco negro que engole minha sanidade. Mas eu preciso olhar para dentro desse abismo, porque é lá que devem estar as falhas, as rachaduras na armadura de Belial. Preciso estudar mais a Bíblia e tentar encontrar algo mais sobre Belial, encontrar suas fraquezas ou o que pode detê-lo. Preciso encontrar sobreviventes que saibam o que está ocorrendo, pessoas que estejam investigando o vírus ou sangrando nas lutas contra essas hordas. Saber o que eles descobriram nos laboratórios e nas trincheiras e, principalmente, o que eles estão omitindo por medo ou poder. Mas, acima de tudo, eu preciso entender a origem de Belial e o que sua fome deseja. Porque ninguém destrói um continente inteiro apenas por instinto. Belial não quer apenas nos devorar, ele está atrás de algo, e eu temo que, quando ele encontrar, não sobrará nem a estática no rádio para contar a história. Belial surgit, tenebre corunt, sanguis vetus tus, nox revivisit. Belial surgit, tenebre corunt, sanguis vetus tus.